Praise the Lord, my lords, the mightiest prophets of the Lord. Amen. Senior Bishop Joanne, am I live on air now? Yes, please, my lords, the mightiest prophets of the Lord, please. Well, blessed people, this evening bread Bem, tonight, povo abençoado, very powerful este bread pão from desta the kingdom noite, of God. pão muito The hot poderoso, bread o from pão the throne quente of do God reino de himself, Deus, o pão quente do trono whereby do I'm próprio bringing you Deus, the voice of God, what onde God estou himself trazendo said para by vocês voice, a voz de Deus, that o que o próprio Deus God tells disse these por people vós, que that when the vá dizer a rapture este takes place, povo que quando o the arrebatamento status of the acontecer, earth will change. o That is status hot da bread, there terra is no vai hotter. mudar. Directly Isto from é God pão himself. quente, não tem um pão mais Even quente, the diretamente narrative, how do he has próprio said it, Deus. word for Até word, mesmo a narrativa being de brought como to ele you on disse, this palavra Saturday por evening, palavra, sendo trazido when para yesterday vocês we had neste such a sábado à tremendous time tarde, of joy, quando our ontem hearts nós tivemos um are still tempo tão overflowing with tremendo de joy, alegria, os seeing nossos the corações blind transbordavam finally de being given back alegria, their vendo lives os cegos in a very realmente powerful way recebendo de volta as that suas can only vidas, defeat de uma forma muito the lack poderosa, anointing que of somente this hour, pode the tremendous pode anointing of this refletir moment, a the última unção promised desta latter hora, glory, a tremenda unção desta hora, a whereby prometida última glória, now onde people like Dorcas agora Kilwa that were as so pessoas broken, como downtrodden, Dorcas Kira, que estava tão defeated quebrada, by the sorrows of this life, in total derrotada blindness, total pelas darkness, and on one tristezas side desta she vida, em received a double hit, total one side cegueira, totally paralyzed ela down also, recebeu duplo. crippled Ela hand, tinha todo crippled um lado eye, leg paralisado also, também. Ela tinha finally given back os life, olhos cegos e então and era finally you see aleijada them do being lado able to direito. talk, the Ela recebeu unheard de voices volta a are sua finally being vida heard. e finalmente as What a vozes que powerful não time eram it is of the ouvidas church. finalmente estão sendo ouvidas. The voices Ai, que tempo that poderoso na história da had igreja. no As defender, vozes the que não defenseless, tinha those who had ninguém no para defender, defendê-las. Eles eram indefesos, eles não tinham um finally having a defensor. defender. Christ Jesus the Finalmente Lord, estão and tendo his blood um defensor, restoring their earth Cristo and their Jesus, o dignity, Senhor, e o seu their sangue, being, restaurando their a life, pessoa, a dignidade to deles, o see ser a deles, few, a to vida follow it a few deles, years later para and see ver, them still seeing para agora that she's washing a ver cloth, she alguns washes a anos cloth atrás on e ela camera ainda live está to tell the whole enxergando world e what Jesus lavando has as suas done in her roupas ao life. vivo na cama para dizer para She's o mundo able to inteiro open o a tap o que and Jesus pour fez na water through vida the dela. narrow Ela opening of pode a abrir uma jerrycan. torneira She's e demonstrating to derramar the a earth água that Christ pela Jesus is Lord entrada indeed. tão That these pequena are the do beautiful galão. things he has done in Então this ela life. está She's dizendo que Jesus testifying Cristo on é de behalf fato of o Senhor. Christ Jesus the Então esse é um Messiah. tempo She's tão saying, lindo I porque know ela him. está Yes, indeed, testemunhando a he went to favor the de cross Cristo and Jesus, he o is Messias. mighty, he is Ela está able. dizendo, sim, eu o Look what he conheço. has done De for me. fato, ele foi para a cruz, On ele é camera, poderoso, washing ele her é clothes on capaz. camera, Vejam o que ele fez por mim. globally. Diante das And câmeras, then lavando as showing the suas world roupas, how she uses the lavando other as suas hand roupas to hold, globalmente and then diante she da uses câmera. these, E the então, por hooks and outro all lado, to dry her você clothes. vê como These ela are usa wonders. a My outra heart is mão overflowing with para joy, ajudar the e joy that pendura as consumes me roupas. until Então, today. isso é Even tão now, they speak my hair maravilhoso. thin. Você vê a That these alegria things are delas, happening in até this age. mesmo The latter glory that falando, was promised. estas And you coisas can estão see that the acontecendo authority neste of the tempo. blood A of glória, Jesus a última that glória God que the foi Father sent me to prometida, e establish vocês podem is ver que a fully autoridade do sangue de established in Jesus the que eyes Deus of Pai this me enviou para generation. A estabelecer, few years agora later, está totalmente Dorcas estabelecida Kirwa diante is dos still olhos desta seeing. geração. Porque alguns And I anos heard depois, Mama Dorcas John, Kiro I ainda think está from Nanyuki enxergando. on E radio, I eu don't know whether I got ouvi it right. Mama John de Nanyuki na Mama rádio. Dan, is it Dan or John, on radio this morning saying that Mama Dan, is in nesta our manhã, church in dizendo: Nanyuki. esta Dorta Kira está na In our nossa main igreja altar aqui em Nanyuki. And Nanyuki, she was saying she no crosses nosso the altar highway, principal very de busy road Nanyuki, with many, e ela estava vehicles dizendo crossing. que ela atravessa was aquela totally estrada blind. muito cheia She muito now crosses movimentada, the ela road. I atravessa heard it in the morning on radio. agora, I caught up alguém with que it. era cego, When I ela entered era here, I cega, agora found ela I atravessa think Mama uma John, Mama Duncan, autopista Mama Dan totalmente from cheia de Nanyuki carros. talking. Mama Saying that she's in Dan, our church and testemunhando, she falando crosses de a very Nanyuki, que busy highway, conhece very busy Dorcas, road. ela é da igreja dela, She e que checks when todos os there's no dias ela vehicle, she crosses. atravessa aquela The rua tão testimony movimentada, that Jesus opened sozinha, her o eyes. testemunho que Jesus Could it be that abriu the os Lord is olhos saying that He dela. wants to open the eyes of this Poderia ser verdade que o generation, the Senhor blind está eyes of dizendo this church, que Ele quer abrir os the present day olhos church, cegos desta geração, that os they may olhos be cegos able to desta see His igreja, glory, deste dia see His presente, goodness, para que see eles Him. possam ver a sua glória, vê-lo. And so, in the Então, session we just finished,
Na sessão que nós acabamos de falar, nós vimos muito claramente que o Senhor disse que a mornidão rebellion against him. é rebelião contra Ele, é iniquidade, é rebelião na salvação cristã, é vir contra a lei de Deus. Você diz, eu quero confrontar o Senhor, eu não quero obedecer às leis dele. Se levantando contra a lei dele, e ele diz que isso acaba chegando a um levante na sua alma. Você levanta e você diz que você vai contra o próprio Deus. E quando nós vimos que isso significa detestar Deus, então é rebelião contra Deus, é blasfêmia contra Deus. E então, quando ele diz, eu vou te vomitar, isso é uma força ativa, porque o vômito é uma ação, é uma força ativa pelo Senhor contra este povo que é morno. É por isso que eu quero examinar o que significa vomitar nesta última sessão deste lindo pão quente. O nosso pão diário, nesta noite aqui, vomitando. Quando ele diz, eu vou te vomitar, vou te cuspir fora alguém. O que é que significa vomitar alguém? Ele diz, significa você jogar saliva forçosamente. Eu vou ler agora no dicionário. Ele diz que vomitar, que cuspir, é cuspir saliva forçadamente. Você tem um ato de força para fora. Normalmente é um gesto de ira. Quando você cospe, é ira. Neste maravilhoso e delicioso pão desta noite. Ele diz que é ejetar a força. Significa, ele vai juntar força para te jogar fora, para se livrar de você. E ele diz, expressar ódio, desprezo, ejetando, ejetar para fora da boca, jogar fora, a força, com força, jogar fora. Então, é isto o que eu quero examinar nesta última fase deste pão, quando nós acabamos de ser alimentados no livro de Malaquias e amanhã nós temos outro culto. Então, vocês realmente tem tanto, ninguém nunca vai poder dizer, eu fui para o inferno porque eu não ouvi, eu nunca consegui ouvir. E ele está dizendo iniquidade, ir contra a lei de Deus, ir contra o próprio Deus, ódio contra Deus, odiar Deus, rebelde contra Deus, rebelião contra Deus, blasfêmias. Então são esses mesmos atributos, são os atributos do próprio anticristo. Então eu vou ler agora o livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, não temos muito tempo nesta noite, como sempre. 2 Tessalonicenses, ele diz a respeito, Tessalonicenses 2:1. 2 Tessalonicenses 2:1 até o versículo 17. E ele diz, 2 Tessalonicenses 2:1, quanto à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz, e o nosso reencontro com Ele, então este é o arrebatamento da igreja, vocês entendem agora? Este é agora o Messias vindo para o arrebatamento da igreja. É isto que eu estou compartilhando com vocês. Quando eu vi o Messias vindo, ele apareceu no céu e ele veio para a igreja.
E eu acho que houve 4 ou 5 momentos quando ele me mostrou para vir buscar, inclusive quando o coronavírus veio em um momento, eu vi ele andando através do céu com os santos que foram arrebatados. Então, há diferentes versões, diferentes níveis, e disto que ele me mostrou. Em um estágio, também os gloriosos degraus. Em um estágio, eu me lembro muito bem, eu também vi a recepção, os anjos que estavam recebendo as pessoas. Eu sei disso. Então, eu realmente venho até vocês com este evento monumental, eterno e histórico, um evento que terá consequências eternas. Novamente, ele diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e nós estamos cheios, vamos encher nossa boca deste pão tão delicioso, este pão quente. 2 Tessalonicenses 2:1, ele diz, quanto à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, este é o arrebatamento, é o reencontro, juntar-se, os santos juntando-se com Ele. Vocês se juntando a Ele, porque alguns de vocês, eu já me vi depois do arrebatamento, fazendo a missão, mas sendo reunidos com Ele. A reunião dos santos, o arrebatamento da igreja. Todos vocês sendo glorificados. Esta declaração é muito pesada, porque ela envolve a ressurreição, a identificação daqueles que estão dormindo no pó da terra, que eram santos no tempo da morte, no tempo quando eles adormeceram. Então ele está glorificando-os, e então dando a eles um corpo glorioso, para que eles agora possam finalmente encontrar outra habitação, uma habitação eterna para as suas almas, as almas deles que amaram tanto a Cristo quando eles estavam na terra, as almas deles que estavam ancorados em Cristo Jesus, sentado à direita de Deus Pai no céu. Quando eles estavam na terra, as almas e os corações deles estavam conectados com Cristo Jesus, lá em cima, sentados à mão direita do poder, à mão direita de Deus Pai. Quando eles estavam na terra, eles eram focados no celestial. Então, eles morreram. Então, agora, as almas deles estão aguardando um novo corpo. E essa declaração é muito grande. O fato de ser reunidos com eles, o fato do retorno do Cristo, a vinda do Messias para a igreja, e então os corpos deles serão glorificados. Então, eles se livraram do corpos corrompidos, e agora eles terão uma casa eterna construída pelo próprio Deus. Não é mais uma tenda terrestre feita do pó da terra, não. Agora será uma tenda, uma casa celestial. E essa será a habitação das suas almas agora. Então, eles serão levados na cronologia que eu dei. Lembra quando eu os vi sendo levantados e havia algumas cordas de glória, que era mais como raios por causa da velocidade com que eles foram levados, em um flash, um piscar de olhos. Então, você pode ver que eram como raios quando eles foram levados, puxando-os para cima até o Senhor, para a glória de Deus, puxando-os para cima. Agora, eles têm uma nova habitação, um novo templo para as suas almas, um corpo glorioso. Então, essa declaração é muito poderosa aqui, ser reunidos com Ele. Então, aqueles que são vivos e santos, cujas almas e corações foram ancorados nos céus, conectados com Deus, com Cristo Jesus sentado à mão direita do poder, à direita de Deus Pai. Agora, então, vocês também serão trasladados, arrebatados e recebendo corpos gloriosos e eternos, não mais potes de barro, vasos de barro, feitos do barro, não, eterno, feito do material eterno, da vida eterna. E agora vocês têm um corpo glorioso, que agora será a habitação deles, a tenda eterna, o templo da sua alma. A alma que estava ancorada com Cristo lá em cima, enquanto vocês estavam andando aqui antes do arrebatamento. Então, é realmente como a lei, uma lei do efeito, da causa e do efeito, ação e efeito. Isto é mais daquilo, é isto que está sendo dito aqui, porque ele está dizendo,
O que você faz enquanto você está vivo aqui na Terra tem sérias consequências para a sua eternidade, tem um peso muito sério para a sua eternidade. É isso que está sendo dito aqui. Mas ele continua dizendo, então o nosso reencontro com ele, este é o pão doce desta noite, e ele diz, nós te pedimos, irmãos, que não deixe de modo nenhum você fique alarmado por alguma profecia ou palavra ou por carta, supostamente vinda de nós. Então, algo forjado, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, esta carta estava sendo escrita pelo Senhor para a igreja na Tessalônica. Para a igreja na Tessalônica, que era lá junto do mar, junto ao mar Mediterrâneo, Tessalônica. Então, a igreja em Tessalônica, uma vez eu usei aerolinhas gregas, que agora acho que faliu. Eu estava viajando para a Alemanha, de Tel Aviv. Então, eu vi Tessalônica junto do mar. Então, essa carta foi escrita para eles porque havia um alarme, como vocês podem ver. Ele diz, eles estavam alarmados, abalados. Ele diz, não se tornem facilmente abalados nem alarmados por alguma profecia. Ele diz que algumas pessoas deram falsa profecia ou um relatório falso, uma carta falsa, como se tivesse vindo dos apóstolos, do próprio Paulo. Alguém forjou aquela carta, dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado, significando que havia informação falsa que tinha vindo para aquela igreja. O diabo é um mentiroso, e porque durante aquele tempo, em toda aquela área, ainda estava debaixo do cetro de ferro pesado e forte do Império Romano, e os romanos eram muito brutais. Você vê como que eles vieram contra o Evangelho e decapitou os apóstolos. Então, por causa daquilo pelo qual a igreja estava passando, eles pensaram que o arrebatamento já tinha acontecido e eles tinham perdido o arrebatamento. Essa é a primeira coisa que abalou o coração deles, que o Senhor já tinha vindo e que o arrebatamento já tinha acontecido. Ele disse não, porque ele disse profecia, relatório, report, ou uma carta, cujo objetivo era abalá-los, era alarmá-los. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Então ele diz, 3. Não deixe que ninguém os engane de modo nenhum, porque aquele dia não virá antes que venha a rebelião, a apostasia e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Ele está dizendo que virá o anticristo. Se você está falando a respeito do arrebatamento da igreja e o dia do Senhor, que na verdade é a tribulação que vai conduzir para o juízo final do próprio diabo, que será amarrado e lançado no inferno, ele disse, se o arrebatamento já tivesse acontecido, você teria que ver o anticristo, o reino dele, o pastor iníquo. Então ele continua dizendo, 4, ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Então, isto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando-se a si mesmo como sendo Deus. Então, todos eles vão adorar o anticristo. Então ele disse, se o arrebatamento, o Messias tivesse vindo, você já estaria vendo isso, porque aí o dia do Senhor teria chegado. No versículo 5, vocês não se lembram que quando eu estava com vocês, eu costumava lhes falar dessas coisas? 6. E agora vocês sabem o que está detendo
para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então, aqui você vê que o papel central da presença de Deus, Espírito Santo, Emmanuel, habitando em nosso coração, ele agora traz para o centro o Espírito Santo, o ajudador, o superpoder, aquele que detém o anticristo. Ele agora os conduz para o Espírito Santo. E ele diz, é ele que está detendo para que ele seja revelado somente no devido tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, mas restando apenas que aquele que o detém continue detendo até que seja removido do caminho. Há tanto nesta escritura, mas você pode dizer que o império das trevas está literalmente sendo restringido. Eles querem romper o tempo inteiro. Então você vê o poder do Espírito Santo que não permite que ele faça isso. Então você sabe, quando ele permitir, então o domínio das trevas vai acontecer. Algumas vezes você vê que alguns irmãos caíram. Então estas pessoas, ele permitiu que ele os atingisse. Então você vê que o poder, que o Espírito Santo tem mais do que poder suficiente para restringi-lo e para segurá-lo eficientemente e poderosamente para restringi-lo. Até agora, desde aquele tempo da Tessalônica até agora, até o tempo quando o anticristo ainda será revelado. Então, ele é poderoso para restringi-lo, para segurá-lo, impedi-lo, a não ser que ele permita que o domínio das trevas entre na sua vida. E nós já temos visto muito. Nós estamos vendo pessoas sendo usadas pelo diabo, nós estamos vendo cristãos agora caindo e o domínio das trevas agora dominam aquela vida. Então é isso que ele está dizendo aqui, a não ser que você permita. Mas o Espírito Santo tem tanto poder. E ele diz, então será revelado o perverso. Depois que o Espírito Santo for tirado do caminho, então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela esplendor da sua vinda. Então ele vem com aquela espada que você vê em Apocalipse capítulo 1, quando ele vem como rei do universo, rei da terra. Apocalipse capítulo 1, a espada de dois gumes. E quando você vai a Apocalipse 20 também, na verdade você já pode começar no Apocalipse 19, versículo 13, quando eu vi no céu vindo como juiz a coroa, não vindo para morrer novamente pela igreja, não, agora vindo como rei vitorioso, coroado, entronizado, triunfante, desfrutando da força do seu poder, a força da sua vitória. Então, aquela espada de dois gumes é o sopro da sua boca. Ele diz, Deus o matará. Então, aquele que Jesus vai destruir pela manifestação da sua vinda. E ele diz, a vinda deste perverso é segundo, é aqui que eu agora quero falar com vocês a respeito deste povo que ele vomita. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com todos milagres enganadores e maravilhas enganadoras, mas você vê que ele diz que as pessoas que tinham visto como que são os milagres de Jesus, vocês viram Dorcas, ela era totalmente cega, e quando ela é curada, agora você pode ver que ela está andando. Ela pode enxergar, ela está fazendo coisas, ela pode atravessar uma rua movimentada. Então, como que alguém pode vir e te trazer milagres falsos, mentiras? Mas para vocês que viram a colisão das estrelas de nêutrons, profetizadas 13 anos antes, então cumpriu-se. Os astrônomos tiveram que reportar em todos os noticiários globais. Eles tiveram que dar reports que vieram dos próprios profetas do Senhor, que foram
corretos, específicos, corretos. Como alguém pode vir e trazer para vocês maravilhas mentirosas, enganadoras? Então é isso que eu quero começar. Quando nós começamos a fazer uma curva agora em direção à última parte, a respeito de vomitar, cuspir, fazer força para ejetar, para se livrar por causa da mornidão. Como que isso aconteceu? Qual é o significado deste cuspir, ejetar? A vinda desse é de acordo com a vinda de Satanás, com todos os sinais e maravilhas dos enganos, enganadoras. Isso também traz uma pergunta muito importante, povo abençoado. Poderia ser que o engano, que a mentira que está acontecendo na igreja de plante uma semente e receba um milagre, plante uma semente e o seu aleijado vai andar? Poderia ser verdade que aqueles que estão nesta era, nesta dispensação destes dois profetas que estão falando de justiça e santidade, falando a verdade, dizendo que Deus está vindo nas nuvens e de fato Deus vem, dizendo que vai chover em Lima, Peru quando eu for lá e de fato chove lá? Poderia ser que todo aquele, neste advento, quando a verdade está sendo liberada, entregue, pregada, aqueles que não creem e continuam crendo no engano, aqueles que se acham naquelas igrejas caídas, apóstatas, tentando comprar milagres que não existem. Será possível que o Senhor está dizendo que esta é a geração que será transferida? Eles serão essencialmente entregues para dentro da tribulação. E eles são aqueles que agora estarão experimentando este tipo de milagres falsos, sinais e maravilhas enganadores, segundo Satanás. Ele está dizendo de todo tipo de engano que enganam aqueles que estão perecendo. Ele declara, eles perecem porque eles se recusaram a amar a verdade, eles se recusaram a amar o arrependimento, recusaram-se a amar a cruz de Jesus, se recusaram a amar o sangue de Jesus, e se recusaram a amar o Espírito Santo, recusaram-se a amar a justiça, recusaram-se a amar os mensageiros que foram enviados para preparar as nações, para corrigi-los e instruí-los como igreja. E uma vez que você se recusa a amar a igreja, quando Deus vem da sua nuvem, que apenas aconteceu somente com Israel no deserto, então você diz que você não tem nada a ver com isso? Então, ele diz que ele vai enganar aqueles que estão perecendo. Então, significa que ele vai entregá-los na dispensação. Se você ama a mentira e ama o pecado da iniquidade, ok. Então, lá você vai ter muito disso aí. Porque o anticristo vai estar lá trazendo idolatria e engano. Então, você vai ter abundantemente, porque ele vai destruir o meu templo em Jerusalém. Então, porque vocês amaram adoração a ídolos quando vocês estavam aqui em Jerusalém, eu vou levar vocês para a terra da idolatria, Babilônia. Então, eu vou levar vocês para a terra da prostituição. Então, eles foram mandados embora de Jerusalém. Eles foram levados para a Babilônia por 70 anos. Se vocês amam a iniquidade, então eu vou te enviar para a Babilônia, onde tem muita iniquidade. Então ele está dizendo, se você ama o engano e a iniquidade, então a idolatria, todas estas coisas de pague dinheiro aqui, faça isso e aquilo. Então, vou transferir vocês para a dispensação da iniquidade, onde o anticristo está reinando. Então, ele diz no 11. Eu vou repetir o 10. Ele diz, ele fará todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. E ele diz, eles perecem porque eles rejeitaram amar a verdade, que poderia salvá-los. Significando que eles, mesmo estando na igreja, eles não estão salvos. Então, é por isso que você pode ver o padrão, a marca registrada
deste cristianismo é pecado, mistura do mundo com uma forma de religião, uma forma de salvação, que não é salvação de forma nenhuma, é mistura com o mundo. Então ele diz que eles permanecem não salvos. Então, por esta razão, Deus lhes envia um poderoso engano para que eles possam crer na mentira e para que sejam condenados. Veja o propósito. Por que Deus vai enviar este engano? Para que todos sejam condenados. Aqueles que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, agora ele os entrega. Então, quando o Senhor envia a unção, o poder divino. Então é por isso que Deus envia para eles um poderoso engano. Então é isso que constitui-se o cuspir para fora. É um processo de força. Você faz força para jogar para fora. Ele os expele, ele os entrega à força. E nós vimos, povo abençoado, que é um privilégio poder adorar Jesus. Porque ele está dizendo que Deus um dia vai purificar, ele vai purgar os espíritos malignos que entraram no cristianismo. É disso que ele está falando aqui. A perversidade que entrou no meio dos seus eleitos, os iníquos, que há uma igreja tola, em outras palavras. Mas é um processo de força. Ele os gospe para fora. Ele os envia para eles um poderoso engano. O livro de Jó, capítulo 1. Deste poderoso pão desta noite, abra no livro de Jó, capítulo 1, povo abençoado, Jó 1. Eu vou chegar lá e vou ler. O livro de Jó, novamente. Aleluia. Aleluia. O livro de Jó, capítulo 1. Isto é o que ele diz. Versículo 6. Ele diz: certo dia, os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor. E Satanás também veio com eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então, como que Deus envia um poderoso engano para eles? Este processo ativo de vomitá-los. Jó 2:1. Veja o que ele diz aqui. Em um outro dia, os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor dos Exércitos, e Satanás também veio com eles para apresentar-se diante dele. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Novamente, dentro do céu. Como que Deus, o Todo-Poderoso, envia um poderoso engano? Acaso Deus compartilha da mentira? Não, de forma nenhuma. Zacarias capítulo 3. Povo abençoado. Zacarias capítulo 3. Como que o Senhor envia um poderoso engano? Versículo de 1 a 2, ele diz: então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor. Esse é o Cristo pré-encarnado. E Satanás à sua direita para acusá-lo. Novamente, aparecendo diante do Senhor. Quando os anjos aparecem, então Satanás também aparece. Como que Deus envia um poderoso engano?
verse 10, Então, blessed people, Apocalipse capítulo 12, versículo powerful 10, povo abençoado. evening Apocalipse bread 12, 10. that the Lord Neste has privileged us poderoso to eat pão from. desta noite que o Senhor enjoy nos deu today. o privilégio de comermos, Revelation chapter 12, para verse desfrutarmos 10. dele hoje. Apocalipse 12, says, versículo 10. Ele diz, Revelation 12:10. Apocalipse Then I 12, heard a 10. loud voice in heaven say, Então eu ouvi uma Now forte has come voz the do céu que salvation dizia, agora and the veio a power salvação and the kingdom e o of our God poder e o reino do and nosso the Deus authority of his Christ, e a autoridade do seu accuser Cristo. of our Pois brothers, foi who lançado accuses them fora before o our God acusador day dos and night, nossos irmãos, has que os been hurled acusa down. Now diante you do see that nosso he Deus dia e appears noite. Ele foi before the lançado Lord and fora. Ele accuses, aparece, veja, diante the do church. Senhor e acusa He accuses a man igreja. before the Lord, the saints. Ele acusa o homem diante do Senhor, ele Meaning, acusa os evil santos. spirits appear before the Lord. He is the creator, remember. Remember, he is the Os creator. santos de Deus, lembre-se que Deus é o Criador, ele é o Criador. Luke chapter 22, verse 31. Lucas 22, Step by 31. step, blessed people. Passo a passo, Luke. povo abençoado. Chapter 22. Lucas, Hallelujah. capítulo 22, aleluia. Luke chapter Lucas 22, 22. verse 17, verse 31. Verse 31. Versículo 31. Lucas Says 22, the following. ele diz o seguinte, no 31. Simon, Simon, Simão, Simão, has asked Satanás pediu as wheat. você para te peneirar como trigo. And then he goes on to say, but I prayed for you. Say, Simon, Simon. E ele diz, mas eu orei por você. Ele diz, Simão, Simão, Satanás pediu as wheat. para peneirar He você has como asked the Lord to trigo. be given permission to come Ele and challenge. pediu ao Senhor para dar permissão para ele vir e peneirar e How sacudir. does God Pedro, como Almighty que Deus, o Todo-Poderoso, actively beat them by sending them an active, ativamente a powerful os power of illusion? vomita, envia para eles um poderoso poder de engano para que eles How does creiam that na happen, mentira? blessed people? Como que isso acontece, Turn with me povo the book of abençoado? 1 Kings, Abram comigo no livro de 1 Reis, step by step, building nesta the case noite, for it. passo a passo, construindo um Turn caso. with me to 1 Kings, blessed people. Abram comigo em 1 Reis, povo 1 abençoado. Kings chapter 22. 1 Reis Powerful 22. eating bread. It talks about Micaiah, Neste the poderoso prophet. pão desta noite, prophecies ele against fala Ahab. sobre Micaías, o profeta, So, 1 profeta Kings que profecia. 22:17. Look at what it says. 1 Reis 22, 17, vejam o And que then ele diz. Micaiah answered. I could even Então start from Micaías verse 16. respondeu. When he arrived, when they Eu brought vou him começar now, no remember the false 15. prophets of Ahab? Quando, There are 400. The two thrones have been set. então todos os 400 falsos profetas estavam lá. One for Ahab, Então, and then you have the two havia kingdoms dois in tronos, Israel, in the um promised para land. Josafá, outro And para then Acabe, os dois the reis de 400 Israel e então os prophets of Baal, profetas lá. prophets of Então os Ahab, 400 profetas de he's Baal, paying them os profetas so they can prophesy de what Acabe he que wants to estavam hear. lá, And then the government officials are there, profetizando o que ele heads of the queria military, the ouvir. police, the top rich Então people, estavam business chefes people, militares, judges, a polícia, os homens ricos, os juízes registrados, conselheiros, todo o povo mais importante estava sentado lá. E os profetas estavam dando a profecia. A pergunta era se eles deviam atacar Ramoth Gilead. And then, Então, finally, Micaiah is also brought. finalmente, Micaías também é trazido. Então, no versículo 15, ele diz, ele é o profeta de Deus. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramoth e Gileade ou não? Em outras palavras, nós seremos bem-sucedidos? Ataca e serás vitorioso, ele respondeu, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei.
Por que Micaías dá esta resposta? Porque a pessoa que foi enviado para buscá-lo disse para eles o que os falsos profetas tinham dito. E essa pessoa avisou para ele, olha, você não vá contra o que os falsos profetas disseram. Então, Micaías sabia que Acabe amava a mentira. Ele sabia que ele só amava profecias que eram doces para ele. Então, veja o que ele disse. Então, já que me disseram para concordar com o resto, então vou falar. No versículo 16, então o rei disse para ele, quantas vezes devo eu fazer você jurar que não irá me dizer nada, mas somente a verdade em nome do Senhor? Então o rei sabe muito bem que estes que estão me agradando, estas profecias, não são verdadeiros. Então, versículo 17, então Micaías respondeu, eu vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor. Lembre que os pastores daquele tempo eram os reis. Então seriam ovelhas sem o rei, sem o pastor. Então o Senhor diz, estes homens não têm dono, que cada um volte para casa em paz. Então isso é muito poderoso, povo abençoado. Então ele diz, o Micaías continuou. Então ouça a palavra do Senhor, 19. Eu vi o Senhor assentado no seu trono. Lembre que os profetas do Senhor veem o Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E significando ao redor dele, na frente, atrás. Então o Senhor disse, quem enganará Acabe para atacar Ramote Gileade e morra lá? Ou seja, para que ele morra lá, um sugeria uma coisa e outra coisa, até que finalmente um espírito maligno colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele disse, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ele disse, e o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo, disse o Senhor dos Exércitos, vá e engana-o. Então, agora o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes profetas, na boca destes seus profetas. Isso é Micaías falando para o rei. E o Senhor decretou a sua desgraça. Então, como que o Senhor envia um poderoso engano para aqueles que rejeitam o arrependimento agora, e rejeitam a santidade agora, e rejeitam este tremendo momento de visitação, quando Deus está abertamente alcançando as almas de todos os homens, dizendo para eles, preparem-se, o arrebatamento está próximo. Aqueles que se recusarem e permanecem em rebelião agora, veja o que ele faz. Ele remove, então, a proteção deles, povo abençoado. Ele remove a proteção deste povo, como nós já vimos. Então, agora eles são expostos. Eles ficam sujeitos às mentiras do engano. Então, este é o processo. Quando o Senhor remove a proteção daquela igreja morta, então eles finalmente, aquela mentira vem. Então, quando você lê o livro do Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse 20, 14 e 15, 20, 14 e 15, ele diz o seguinte. Apocalipse 20, 14 e 15, ele diz. Revelation 20, 14, 15, could start 11, but 14, 15 it says, posso começar? Não, no 14. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado
escrito no livro da vida que foi do que pertence ao Cordeiro de Deus, este é lançado no lago de fogo. Finalmente, no fim, nem mesmo este espírito enganador vai sobreviver. Todo este espírito maligno que aparece com os anjos do Senhor, então o Senhor tem essa conversa com eles. Finalmente, eles também são lançados no lago de fogo e não haverá mais espíritos malignos. Este dia chegará. Então, Apocalipse, capítulo 3, a igreja morna. E 2 capítulo 2, versículo 12, onde agora ele diz que ele os destina, ele faz com que eles creiam na mentira e os destina para a destruição eterna. O Senhor essencialmente está dizendo que o destino dos rebeldes, aqueles que se recusam a andar em justiça, eles recusam a verdade e a santidade. O destino daqueles que rejeitam a verdade, o destino daqueles que rejeitam o favor de Deus, o destino daqueles que favorecem a falsidade, o destino dos caluniadores, dos blasfemadores, o destino daqueles que não querem a santidade, não querem o evangelho, rejeitam o arrependimento, odeiam a Deus, odeiam a lei de Deus, amam a iniquidade, blasfemam contra o Senhor, vêm contra Deus. É isso que ele está descrevendo aqui. Quando ele diz, eu vou te vomitar. E a intenção dele é vomitá-los, é cuspi-los para fora. Então ele está falando a respeito de uma tremenda situação na qual finalmente o Senhor também desiste de você. Essa condição de mornidão não é uma brincadeira. Nós vemos o grande privilégio da eleição que nós temos, que nós devemos estar adorando aqui. Ele diz, não, isto não é um direito. Somente aqueles a quem o Pai chamou são dados para Jesus. Então Deus, por eleição, escolhe você para adorar Jesus. Mas então agora você dá meia volta e diz, não, eu vou retroceder para a mornidão. Então é isso que nós vimos ontem e hoje. É impressionante. Então, o Senhor está dizendo que os princípios básicos da salvação cristã é o que você vê em Hebreus 6, de 4 a 6. Que mesmo enquanto você está desfrutando da graça de Jesus, mas você não respeita os padrões daquela graça, que se nós recebemos a graça, o conhecimento da verdade, a sabedoria, vimos os poderes da era vindoura, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus. E então, mais tarde, você cai, você retrocede. É impossível te trazer de volta ao arrependimento. Em Hebreus capítulo 10, 26, ele fala que você deliberadamente continuar pecando depois de ter recebido o conhecimento da verdade, ele diz. A sua condição final é pior. 2 Pedro 2, 19 a 22, a mesma coisa. Então, povo abençoado, a igreja a quem ele prometeu, a igreja morna, ele prometeu que ele vai vomitá-la. Ele vai vomitá-la para fora. Ele vai fazer toda a força para lançá-lo para fora da presença dele. É a igreja que não tem lei. Ela é contra a lei de Deus. Ela é contra o próprio Deus. Ela odeia Deus. Ela é rebelde contra Deus. E ela comete blasfêmia contra Deus. E nós vimos que esses são os mesmos atributos, a mesma identidade e marca do anticristo. Então, minha pergunta para vocês hoje na sua salvação cristã: você tem alguma dessas características? Você, de alguma forma, tem alguma dessas características? Tem demonstrado
essa forma de falta de lei contra a lei da graça que exige que você seja santo e irrepreensível. Você manifesta qualquer coisa contra a lei de Deus no seu comportamento, nas suas vestes, na forma como você anda, como você vive a sua salvação cristã. Você está manifestando algum tipo de falta de lei. Você está se levantando. Você está indo contra Deus. Você tem falado alguma coisa contra Deus, então essa pessoa odeia Deus. Você tem cometido qualquer rebelião contra Deus e as leis dele? Alguma blasfêmia? Então, se a resposta é sim, então provavelmente este é o tempo para receber o Senhor e consertar os nossos caminhos. Porque ele diz que os perdidos não podem perceber o tesouro de Cristo, o tesouro do arrependimento. A igreja perdida não pode entender as verdadeiras palavras do arrependimento e do sangue de Jesus. A obra do sangue de Jesus. A igreja perdida, ela não pode ter santidade porque ela não dá valor para ela. Parece que ela não pode dar valor, não entende o valor eterno da santidade. Ele diz que a igreja que está perdida, ela é morna. Não pode entender o verdadeiro valor. E o tesouro da cruz do Calvário. Enquanto que a igreja fiel honra e dá valor à cruz de Jesus. Ela honra, respeita e dá valor ao próprio Cristo. Ela honra e dá valor ao arrependimento. Ela honra e valoriza a justiça. Ela honra e valoriza o temor de Deus, a sabedoria. Ela estima o Messias, ama ele. E é por isso, se você se você é uma dessas pessoas que eu mencionei e você quer retornar para o Senhor enquanto nós terminamos este pão desta noite, repita depois desta oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu ouvi hoje que o Messias está vindo e que aqui na terra haverá um tempo tremendo e difícil. E eu também ouvi que a iniquidade se levantar contra a lei de Deus, se voltar contra Deus, odiar a Deus, rebelião contra Deus e as leis dele e os padrões dele, blasfemar contra ele. Isso se constitui a identidade da igreja que o Senhor chamou de iníqua, morna, apóstata. A igreja que o Senhor prometeu que o Senhor vai tirar para longe, lançar longe da sua presença. Então, nesta noite eu me arrependo e me aparto do pecado. E te peço, precioso Senhor Jesus, para estabelecer a salvação da santidade no meu coração, a salvação do arrependimento, e me unja com o Espírito Santo, para que eu possa discernir a verdade e a santidade de Deus da iniquidade do pecado. Para que eu possa abraçar a justiça e a santidade de Deus. Para que o Espírito Santo possa me sustentar em santidade até que o Messias venha para a sua gloriosa igreja. Hoje eu te recebo como meu Senhor e Salvador, precioso Jesus, e eu nasci de novo. No poderoso nome de Jesus, amém. Se você disse essa oração, que o Senhor te abençoe. Obrigado.